Olá, pessoal. Nós estamos aqui no Cais do Porto Rio Doce, aqui em Linhares, nesse cenário belíssimo. E nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, nós vamos compartilhar experiências de leitura. É muito bom estar de volta com vocês nessa edição. Vamos falar de livros, vamos falar de literatura, vamos conversar sobre as histórias contadas nas páginas dos livros. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta edição vamos caminhar por várias trilhas da literatura, tendo como principal companheiro sempre ele, o livro. O que é um livro? Ele é um ramalhete de ideias. É uma coisa que faz com que a gente embeleze a nossa reflexão, a nossa prática, a nossa percepção, aquilo que nos ilumina em vários sentidos. Que nos conduz numa maravilhosa viagem. A leitura é uma viagem no universo de um autor, de um escritor, e geralmente ele põe o melhor dele, a coisa mais sensível que ele tem, dessa coisa que é a arte de escrever, ele coloca resumidamente nesse projeto que é o livro. O livro sempre é garantia de uma viagem maravilhosa. E amplia nosso universo de conhecimentos. Para mim, eu sempre levo comigo aquela frase, quem tem informação domina a situação, né? Então eu acho que a leitura, ela abrange um leque muito grande de informação. E eu acho que quanto mais a gente lê, mais informação a gente carrega com a gente. E para alinhavar esse papo cabeça, na entrevista desta edição, nossa convidada é Luísa Medina. Luísa é escritora e jornalista e membro da Academia de Letras de Aracruz, município localizado na região norte do Espírito Santo. Numa conversa sem fronteiras, falamos de suas experiências de leitura e de escrita, da sua paixão por livros investigativos e pelo prazer da leitura. Ter o hábito de ler, nem que seja jornal, né, um jornal por dia, e assim, ler um pouco de tudo. Eu particularmente gosto, eu estou lendo um livro, depois se eu vejo outro que me interessa, eu leio também. Eu adoro biografias também, eu gosto de ler sobre as pessoas, né, para até como forma de inspirar. É caminhando junto com Luísa Medina que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Ler é exercitar a alma, é coexistir com a história. É compreender que a leitura sobre o ser humano é a soma da humanidade. Somos começo, somos fim e somos eternidade. Portanto, sim para a literatura. Então, vamos permitir que o livro faça parte da nossa vida, juntos com Fernanda Farina, na coluna Dica de Leitura desta edição. Dica número 1. Se você está pensando que essa primeira dica é sobre a escolha do livro, está enganado. A primeira coisa que você tem que fazer é parar de dizer que não tem tempo para ler. A gente arruma tempo para tudo nessa vida quando a gente se dispõe a isso, não é mesmo? Portanto, falta de tempo é, na maioria das vezes, pura desculpa. Dica número 2. Defina a frequência com que você vai ler. O ideal é a leitura diária. Mas se o ideal não é o seu real, então você pode determinar que irá ler a cada 2 dias. Mas atenção, esse é o prazo máximo, 2 dias. Combinado? Tenha em mente que nós estamos falando de rotina, então é muito importante que você automatize a leitura no seu planejamento semanal. Assim como você faz pelo menos 4 refeições, toma um bom banho e escova os dentes 3 vezes ao dia, a leitura tem que entrar nesse mesmo esquema. Dica número 3. Estabeleça o horário ou o momento exato para você abrir o seu livro.
Há pessoas, por exemplo, que leem de manhã ao acordarem, outras leem no transporte público, no caminho para o trabalho ou para a escola, outras, como eu, leem à noite e ainda aquelas que leem, por exemplo, no intervalo do almoço. Isso quem define é você mesmo, de acordo com a sua rotina e a sua realidade. E para variar nosso universo de leitura, vamos dar ouvidos ao Winnie Pereira, na coluna Dica de Livro desta edição. Pode rodar a dica. Olá, amigos e amigas do programa Sim para a Literatura. Sou eu, Winnie, de novo, voltando aqui com mais dicas de literatura para vocês nesse sábado. Dessa vez, continuando com a nossa linha de dicas para alunos e pessoas jovens que estão presas em casa na quarentena, vim trazer algumas dicas de leitura. O livro Tartarugas até lá embaixo, de 2017, de John Green, o mesmo autor de A Culpa é das Estrelas, que acompanha as aventuras de Asa Holmes, uma menina de 16 anos que está atrás de um bilionário desaparecido. Quem encontrar vai receber uma poupuda recompensa, mas ao mesmo tempo essa menina tem que lidar com transtorno obsessivo compulsivo, que é um problema que permeia a vida do próprio autor. O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger, de 1951. Esse é um livro que conta a história do adolescente Holden Caulfield, que volta para casa depois de passar anos estudando no internato, e ele vive uma jornada ao tentar se encontrar e se entender. Para quem gosta de literaturas mais políticas, eu recomendo A Revolução dos Bichos, de George Orwell, de 1945, que é uma fábula, ou seja, uma história contada por meio de personagens animais. É uma história que conta como animais de uma fazenda se rebelam contra os fazendeiros e é inspirada aí na Revolução Russa de 1917. Vale muito a pena. Os próximos livros são livros que eu li quando eu estava na 7ª e 8ª série, são livros maravilhosos, que é a coleção Os Caras, de Pedro Bandeira, que é uma coleção de jovens amigos que funcionam como detetives da escola. Essa coleção tem 6 livros, mas eu vou indicar os meus 3 favoritos. A Droga da Obediência, Anjo da Morte e Pântano de Sangue, que vai desde tráfico de drogas, drogas para controlar crianças, até o ressurgimento do nazismo no Brasil. O próximo livro é um pouco mais denso, que é O Mundo de Sofia, de 1991, do autor Jostein Gaarder. Esse é um livro que conta a história, obviamente, o desafio da história da menina Sofia, mas que dá uma aula muito didática sobre filosofia. Então, para você que se interessa em filosofia, jovem de todas as idades, esse é um livro excelente. E por fim, para quem tem juízo, eu recomendo a saga de Harry Potter, maravilhoso, escrito pela J.K. Rowling, uma das minhas autoras favoritas, os meus livros favoritos de todos os tempos, que contam a saga do bruxo Harry Potter e os seus 7 anos vivendo em Hogwarts e a sua batalha contra o bruxo malvado Voldemort. É essa a dica que eu tinha para hoje, espero que vocês tenham gostado. Se é para falar de livros, vamos tratar dessa paixão. Acompanhe junto comigo na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, Literatura na Veia. Se você acha difícil ler um livro por mês, imagina 128 em um ano. Parece impossível, né? Mas o Wendel Lopes conseguiu. São 100 páginas por dia. E essa rotina começou bem cedo. Ele tinha 10 anos quando leu o primeiro livro, A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. De lá pra cá, não parou mais. E aí, quando você tem uma leitura boa, prazerosa, que no meu caso foi nesse primeiro livro que eu tive contato, do Pedro Bandeira, isso faz com que você queira buscar sempre algo mais. E aí isso te faz um devorador de livros. Você está sempre buscando essa fonte de prazer, que é assim que eu encaro a leitura. Ele é servidor público, casado e ainda estuda todos os dias. Atualmente está lendo 5 livros ao mesmo tempo. Vai da fantasia às narrações da história, viaja pelo centro da Terra e, no virar da página, já está se aventurando pelo espaço. O devorador de livros não para. E olha que ele ainda participa de 4 grupos de leitura. Como eu leio por prazer, é algo natural. Então você conclui uma leitura, mas você já tem uma fila de espera, que é o que eu chamo. Então assim, você está lendo um, mas você já tem 2, 3, 4 que você, por indicações, por ter contato numa ação publicitária da própria livraria, você desperta esse interesse na leitura. Wendel garante, bem mais que leis que promovam a prática da leitura, o incentivo deve começar dentro de casa, dentro da sala de aula. A lei incentiva alguns tipos de comportamento. No caso da leitura, um preço mais acessível das obras, um investimento do Estado para disponibilizar essas obras, sejam por meio de biblioteca, sejam por meio de ações que despertem o interesse das pessoas.
Então, assim, eu acho que é um pouco cultural. Nós precisamos amadurecer pouco a pouco para que desperte nas pessoas esse interesse pela leitura. É seguindo juntos nessa paixão pelos livros que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a escritora Luísa Medina. Só para ter referência para nosso telespectador, como é que você exercita seu hábito de leitura? Você lê todos os dias? Você só lê fim de semana? Aproveita um feriado para ler? Como é que funciona para você, Luísa? Bom, professor Pereira. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá bom? Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui presente, né? Meu hábito de leitura é assim, eu leio mais ao final da noite, né? Porque eu trabalho durante o dia. Às vezes na hora do almoço também, naquele descanso pós-almoço, eu aproveito o tempo para descansar, desligo um pouco das redes sociais, né? Um tempo que eu desligo um pouco das redes e vou para a leitura. E, professor Pereira, eu tenho lido também no Kindle, né, que cansa menos a vista. No formato digital? No formato digital, exatamente. Isso, o livro no formato digital. Eu, assim, vou confessar que eu prefiro o impresso. Mas o digital tem me atraído também, né? Assim, à noite, para cansar menos a vista, não tem que ficar com a luz ligada, ele já tem a luz própria, então eu tenho adaptado mais ao Kindle, né? Meu hábito de leitura é assim. E aos finais de semana também eu busco um tempinho, eu reservo um tempo para me dedicar à leitura e esquecer um pouco as redes sociais, o meio digital, que eu sou muito ligada, eu sou jornalista, então eu tenho que estar nesse meio. E você é uma jornalista, né, Luísa, no exercício da profissão. Exato. Né? Você trabalha com a sua área de formação. É na Suzano? Isso, hoje eu estou na Suzano, Ok. trabalhando lá na área de relações corporativas e na área de comunicação mesmo, né? Aí você... E é sempre interessante, né, Luísa, falar para as pessoas, se você está lendo, independe do instrumento que você está utilizando para ler. Exato. Pessoalmente, eu gosto muito do contato com o livro, né? Exato. Lá no meu apartamento tem livro em todos os cantos, todo lugar que eu sento tem um livro perto. Eu acho que é isso. É também colocar o livro perto da gente, né, Luísa? Perto, exatamente. Não é uma forma de... Para onde você for, você ter o seu livro, né? Seja na cabeceira da cama, seja na cozinha, que você, né, tem um tempinho lá. Qualquer lugar você ter o seu livro, né? Seja ele também impresso ou digital, a pessoa tem que se sentir bem lendo da forma que ela preferir, né? A gente sabe que agora, durante a pandemia, as pessoas estão viajando menos, né? Isso. Até porque a gente tem que ter juízo e ficar um pouco mais quieto no canto. Até por questão de proteção à própria vida. Quando você viaja a trabalho ou a lazer, você leva livro com você? Claro, com certeza. Eu gosto também do livro impresso, mas assim, para otimizar o espaço na mala, na bagagem, eu tenho levado o meu livro digital, né, o meu Kindle. Aí comigo. você trouxe, eu sempre convido, né, Luiz, o pessoal, falar de 2 livros aqui que você leu, 3 livros. Aí você trouxe alguma coisa para a gente ver que vai servir de dica de leitura para nosso telespectador. Eu queria que você falasse aí qual é o primeiro. Olha, vamos falar do Anne Frank. Pode falar, Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank. Toda uma geração leu esse livro, né? Exato. Esse Deixa livro eu me marcou. Aqui para você enquanto você fala. Esse livro me marcou porque foi no período da escola que eu li, né? Eu estava na 7ª, 8ª série. E assim, a gente fez um trabalho em cima desse livro na escola e depois, mais tarde, eu reli o livro. E a gente tem outra visão, tem assim, a história emocionante de Anne Frank, né? Que era uma garota, uma adolescente judia, né? que viveu, infelizmente, o Holocausto. Viveu o Holocausto, né? Ok. E ela relata toda a vivência dela, né, baseada em fatos reais, e é uma história marcante mesmo, que eu acho que todo mundo deveria ler. A questão de ter ficado escondida dentro de uma casa dentro de família. Né? Exatamente, dentro de uma com medo de ser morta pelos nazistas, né? Exatamente. Assim, né? O Diário de Anne Frank
já faz parte dos anais da história da literatura. Exatamente. Já é... né? E é uma belíssima história de resistência e de sobrevivência. Exato. Né? Ô Luiz, aí você trouxe aqui o livro do Caco Barcelos, você vai mostrar aí para nosso telespectador. A gente vai colocar a foto depois dele aí, tá bom? Livro do Caco Barcelos. Particularmente, eu gosto muito do trabalho desse jornalista. Ele é um jornalista referência para mim desde Exatamente, quando eu... né? Que trabalha na Globo. Exato. Tem a profissão repórter, né? Isso. E ele, assim, ele é um livro-reportagem que relata a trajetória vivida nas favelas do Rio, né? E especialmente voltada a um caso, né? Ele relata o livro todo em um caso. E assim, eu particularmente, meu gosto assim, literário é mais por investigação, jornalismo investigativo, policial. Eu gosto dessa área criminalística, de investigação mais, né? Me instiga. Então, esse livro também me marcou bastante. Abusado do Caco Barcelos. Aí você tem aqui os casos de café da tarde, né? Isso, são crônicas do meu tio. Seu tio, pode mostrar aí. Vamos falar dele. Meu tio... O seu tio está vivo? Não. Ah, já faleceu. Só beber uma aguinha. Posso beber uma aguinha só? Claro. Pode tomar, Luiz. Essa água não é cenográfica, tá? É água de verdade. E dele... Seu tio é uma referência de... Esse livro é do meu tio, que ele é referência para mim, assim, ele que me incentivou a publicar o meu livro, né? O livro que eu escrevi. E a escrita também, ele que foi o meu maior incentivador. Ele nasceu em Marilândia, né, como os meus outros tios, minha mãe. Ele é irmão da minha mãe, Elísio Bressanelli. Ok. E ele me marcou porque ele que me incentivou. Luísa, você tem que publicar. Ele trabalhou no Bandes, né, ele estava trabalhando ainda. E assim, ele que foi meu maior incentivador a publicar o meu livro. Ele morreu em 2015. Faleceu em 2015, mas assim, deixou um legado, né, para mim. Eu sei. Ô Luísa, ter essa referência de leitura na família é importante por quê? Porque a gente sabe, assim, tem alguns ambientes que estimulam a pessoa a ler mais. Exato. Dois dos principais, no ambiente da família, né, e no ambiente da escola. Ter essa referência de leitura na sua família foi importante por quê? Foi importante, professor, porque eu, assim, pude passar também um pouco da minha experiência vivida em casa, né, com a minha família e na escola, para os leitores, né, trazer a história aos leitores, trazer a vivência, a literatura transformadora, né? Isso. Então a gente consegue mudar vários aspectos com a leitura, né? Educação, incentivar a educação, incentivar as pessoas a lerem mais. Então é esse o objetivo. As pesquisas mostram que os alunos dentro da escola que tem mais envolvimento com a experiência de leitura, fora do material que já é estudado na escola, que esses alunos tendem a ter um desenvolvimento melhor, um aproveitamento melhor em todas as disciplinas que são estudadas. Inclusive, por exemplo, em matemática, que é da área de exatas, né? Concordo, professor Pereira. Na escola, particularmente no ensino fundamental, né? Eu estudei no Pitágoras lá em Aracruz, em Coqueiral, e eles tinham muito essa vivência de literatura extra classe, né? A Anne Frank é um exemplo disso. A gente teve que fazer um trabalho baseado nele. E, assim, ele sempre incentivava a gente a ler livros que era extra matéria. Ia trabalhar esse assunto na matéria. Matemática mesmo, se eu não me engano, teve uma disciplina, um trabalho que era baseado em um livro. De literatura. De literatura. Ô Luísa, antes da gente falar dos livros que você publicou, como é que é sua prática de escrita? O jornalista tende a ter um espírito mais investigativo e mais pesquisador antes de escrever. Exato. Como é que funciona isso para você quando você está produzindo seu livro? Exato. Aí só para fortalecer, Luísa, porque tem muito telespectador também que gosta de escrever. Ele precisa ter referência em alguém que escreve. Quando você está escrevendo um livro, você escreve todos os dias, tipo assim, você fica esperando vir a inspiração, você acorda de manhã já escreve, acorda à noite. Como é que funciona para você? Bom, para mim, assim, para escrever,
eu primeiro faço buscas, leio muito, né? Tem que ler para a gente ter uma base, né? Para escrever, a gente tem que ter uma inspiração. Então, eu vou escrever um livro. Não é assim de uma hora para outra, vou escrever. Não, a gente tem que pesquisar, tem que saber qual que é o assunto, como que a gente vai começar a história, né? Como que vai ser o enredo. Então, tem toda essa trajetória. Eu pesquiso muito antes também, né? Eu sei. Tem que saber os documentos, as informações, pessoas que eu vou entrevistar. Então, faço todo o levantamento das informações antes de escrever. Aí você faz um planejamento do que você vai escrever? Isso, eu levanto, faço um planejamento, né? Busco as informações, o que aconteceu, quando, por que é interessante falar sobre esse assunto, né? Quem que eu quero atrair, qual que é o meu público-alvo. Então... Você está escrevendo para quem? Isso, para quem? Quem que vai ler? O que a pessoa que vai ler quer ver, né? Quer ler, quer encontrar. Então, a gente tem que pensar tudo nisso. Até no livro digital também, tem que saber o que vai atrair a pessoa. Já que não passa a folha, como que ela pode ir num capítulo que ela deseja, né? Assim, tem que ter os artifícios também para atrair o leitor. Ô Luísa, aí você publicou 2 livros? Foi. Foram 2 livros. Qual o primeiro que você quer apresentar para nosso telespectador? Na verdade... Esse que você trouxe aqui ou o outro que foi no formato digital? Então, no formato digital, foi o livro também, é o mesmo que o físico, porém com a versão atualizada. Ok. Eu estou trabalhando um outro agora, que vai ser uma coletânea na Academia Aracruzense de Letras, que eu faço parte. Ok. A gente vai colocar a capa aqui, tá? Para o telespectador ver. Pode falar um pouquinho. Coqueiral de Aracruz, histórias que contam a história. Luísa Medina. Bom, a ideia de fazer o livro surgiu na faculdade, né? Eu fiz como trabalho de conclusão de curso, né? E aí eu fiz aquilo tudo. Pesquisei, investiguei as informações necessárias que seriam interessantes e entrevistei os moradores. Entrevistei 22 moradores para o livro físico e para o e-book eu coloquei 25. Eu coloquei mais 3, né? Acrescentei 3 pessoas. E eu conto a história do bairro, como surgiu, por que surgiu, né, a história de como era antigamente. É engraçado como o livro teve um grande alcance, professor Pereira. Pessoas que moram hoje em Portugal, Espanha, até mesmo Estados Unidos, têm procurado saber como que adquire o livro, sabe? É uma questão de memória afetiva, né, Luísa? Exato. E busque, que é... Então, assim, agora com o e-book eu vou poder ter esse alcance, né? Poder chegar até essas pessoas. Ô Luísa, eu quero agradecer você, né? Pela paciência que você teve, né? De vir aqui participar do programa Sim para a Literatura com a gente. Tá bom, Luísa? Certo, professor Pereira. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Olha, pessoal, vocês sabem que a pandemia continua com a triste marca de mais de 450 mil brasileiros que perderam a vida. Um momento triste para todos nós. Portanto, vamos fazer a nossa parte ficando em casa o máximo possível, usando a máscara ao sair de casa, fazendo a higienização das mãos, mesmo já tendo sido vacinado. Olá, eu sou um dos poucos brasileiros que já recebeu as 2 doses da vacina. Isso em função da minha idade. Eu estou vacinado, mas eu continuo tomando todos os cuidados. Eu não saio sem máscara de jeito nenhum, eu não entro em nenhum lugar sem máscara e eu não faço e não participo de aglomerações. Por quê? Porque não existe nenhuma vacina que proteja 100%. As melhores vacinas dão uma proteção abaixo de 100%. Então, eu, apesar de vacinado, posso contrair a doença e eu não quero. Mesmo que não seja uma doença grave, que seja uma doença de intensidade leve ou moderada, não quero ficar doente se eu puder evitar. Depois nós temos um outro problema. O fato de estar vacinado não significa que você não possa adquirir o vírus, embora não fique doente. Porque você entra em contato com uma pessoa, adquire o vírus, você pode transmitir para um familiar ou para uma pessoa querida. Então, apesar da vacina, todos aqueles que forem vacinados têm que continuar tomando esses cuidados. É assim que finalizamos mais esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa,
acessem youtube.com/simparaliteratura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.